Olá, tudo bem? Agora, para falar de um assunto que é muito importante. Eu me refiro à blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Já blasfemou? Muitas pessoas temem ter blasfemado contra o Espírito Santo de Deus e não sabem se blasfemaram ou não. Por que isso é tão importante? Porque esse pecado não tem perdão. A Bíblia fala que todos os pecados e blasfêmias se perdoarão aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado nem nesse século e nem no porvir. Não há perdão. Então é muito importante você ouvir esse vídeo para você não blasfemar ou para saber se você blasfemou. Então, se você quiser entender esse vídeo, um assunto que é muito delicado, você precisa assistir o vídeo todo, do início ao fim. Talvez assistir até mais de uma vez, para que você tenha uma boa compreensão sobre esse assunto e possa também instruir outras pessoas. Agora, eu quero te pedir, antes de começar, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal. Nos dê aí um like, compartilhe com seus contatos, deixe aí os seus comentários no rodapé, os quais são muito importantes para nós. Então, o texto que eu quero abordar aqui se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 12. O verso é o verso de número 28. Quando os fariseus chegam até o Senhor e dizem que o Senhor expulsou um demônio pelo espírito de Beelzebul. Aí ele diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente, chegado a vós é o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os bens, sem primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não lhe será perdoado aos homens. Está vendo? E se qualquer disser palavra contra o Filho de Deus, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século e nem no futuro. Isso não é um assunto importante? É importantíssimo. O grande problema que ocorre é que as pessoas pegam esse texto aqui e fazem uma interpretação rápida e grosseira. Claro, se você visualizar o contexto aqui, você vai dizer que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é você caracterizar uma obra que é realizada pelo Espírito de Deus, você diz que é pelo Espírito de Satanás. Ou o contrário, uma obra que é feita pelo Espírito de Satanás, você vai dizer que é feita pelo Espírito de Deus. Mas não é só isso que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Aliás, é muito mais do que isso. Para nós entendermos o capítulo 12 de Mateus, nós temos que entender o capítulo 13. Porque o capítulo 13 vai mostrar claramente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas antes de entrar no capítulo 13 de Mateus, aqui o Senhor está, na argumentação dele com os fariseus, ele está dizendo o seguinte, que ele amarrou o valente é Satanás, lá no deserto. E agora ele está saqueando os bens. Os bens são as pessoas, as vidas, né? E ele fala que se ele expulsa pelo Espírito Santo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? É o próprio Senhor Jesus, ele é o reino de Deus. É a presença de Deus. É onde a vontade de Deus é executada, né? Então, ele está dizendo aqui para as pessoas aqui que estavam interpretando ele mal, que ele estava agindo pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele vai argumentar nos versículos seguintes, dizendo assim: olha o tipo de árvore que eu sou, olha o tipo de fruto que eu estou produzindo, né? No versículo 33. E no 34 ele dá uma exortação, diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, né? Então veja bem, e aqui fica aquela argumentação da palavra do Senhor contra a palavra dos líderes judaicos. Mas o ponto que a gente quer saber aqui é o seguinte: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Bom, eu vou citar aqui 5 pontos. Vou fazer esse vídeo de maneira meio que resumida. 5 pontos. Primeiro ponto: blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é você caracterizar uma obra como sendo de Deus, você dizer que essa obra é feita por Satanás, ou vice-versa. Mas não é só isso. A segunda coisa é você
rejeitar o Senhor Jesus voluntariamente diante de fatos inquestionáveis. Por exemplo, aqui os judeus sabiam que somente Deus, Jeová, podia libertar uma pessoa que estava escravizada, endemoniada por espíritos imundos. O único que podia libertar era Jeová. Era um sinal de Jeová. E eles sabiam disso. Então, rejeitar o Senhor voluntariamente diante de fatos inquestionáveis. O que são fatos inquestionáveis? Como a própria palavra diz, fatos inquestionáveis. Às vezes, tem algumas manifestações que elas são questionáveis, né? Mas aqui é fatos inquestionáveis. E segunda coisa, quando a gente lê o capítulo 13, a gente vai ver que essas pessoas estavam endurecidas. Isso mesmo. No capítulo 12, essas pessoas, elas blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Aí no capítulo 13 tem palavras do Senhor aqui que a gente, se ler só o capítulo 13, não vai entender. Você vai pensar assim, tem alguma coisa errada com as palavras do Senhor. Quem lê o capítulo 3 de Mateus sem entender o capítulo 12, fica perdido. Por que fica perdido? Porque olha lá o versículo 11. Ele respondeu e disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quem é eles aqui? É o pessoal do capítulo 12. E quem que é vós aqui? Os discípulos. Então, a vocês, discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a vós, mas a eles não lhes é dado. Então olha para você ver. Por que não lhes é dado? Porque eles rejeitaram lá no capítulo 12. Aí o versículo 12 vai dizer assim, porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Bem, aquele que tem, terá em abundância, eu entendo. Mas aquele que não tem, ele não tem, até o que tem lhe será tirado. O que está querendo dizer aqui? Aquele que não tem o conhecimento da graça e tem apenas a lei, que não vai valer de nada, porque ninguém consegue cumprir a lei, até isso vai ser tirado. Quando que vai ser tirado? Quando eles forem perseguidos pelo anticristo. Então, isso aí é um outro detalhe que eu vou explicar mais à frente. Mas deixa eu mostrar aqui o ponto aqui. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábola. Lhes falo. É para um grupo de pessoas. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. E nem compreendem. O que você entende aqui? Que o Senhor está querendo complicar a situação. Eu falo por parábolas para que eles não veem, para que eles não compreendam, para que eles não entendam. Uai, Senhor, o Senhor não quer que as pessoas entendam? Sabe o que eu costumo dizer? Que nesse ponto aqui, Satanás queria que o pessoal que blasfemou no capítulo 12 entendesse. E nesse ponto aqui, eu costumo dizer que Jesus não queria que eles entendessem para não se converter. Porque se eles entendessem a palavra claramente, eles iriam o quê? Se converter. Mas no capítulo 12, o Senhor falou que eles tinham o quê? Blasfemado. Então, o Senhor propositalmente vai dificultar para que eles não compreendam os mistérios do reino de Deus e não se convertam. Quer ver? Olha o que vai dizer lá no versículo 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Aqui nós temos mais um conceito de blasfêmia. É um endurecimento tal que a pessoa se torna insensível ao Espírito Santo de Deus. Então, são já três coisas, ó. Caracterizar uma obra como sendo de Deus e ela é de Satanás, ou vice-versa. Rejeitar voluntariamente, diante de fatos inquestionáveis, o Espírito Santo. E um endurecimento, uma insensibilidade. Sabe o que acontece? As pessoas que têm medo de blasfemar, na maioria, elas estão tão sensíveis a Deus. Eu blasfemei. Uma vez um irmão, se ele ver esse vídeo vai lembrar, Mário, mora no bairro Industrial. Ele chegou até mim, chorando, dizendo assim, eu cometi um grande pecado. E eu falei, mas Mário, o que aconteceu? E ele falou assim, um grande pecado. Aí o Senhor falou comigo assim, ele pensa que blasfemou contra o Espírito Santo.
Aí eu falei para o Mário assim, Mário, você está pensando que você blasfemou contra o Espírito Santo. Quando eu falei assim, ele deu tipo um ruído alto. Ah, então agora Deus está confirmando, eu estou perdido. Eu falei, calma, Mário, Deus está me falando que você está pensando isso, mas isso não aconteceu. Mas como não aconteceu? Né? Tremendo, chorando. De repente eu comecei a rir, assim um pouco, não rir da miséria dele, mas assim, da situação, porque eu queria explicar e ele não deixava. E aí ele falou, você está rindo de mim? Não estou rindo, é porque você não deixa eu falar. E aí eu comecei a mostrar para ele a verdade. Falei, você nunca blasfemou, porque você não está endurecido. Você quer tanto a Deus, você quer tanto estar bem com Deus, tem tanto medo de ter blasfemado, que as pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, elas estão insensíveis a Deus. Elas estão endurecidas. Elas rejeitam a Deus o tempo todo. E aqui tem outro ponto que eu quero chamar a atenção. Por que pode blasfemar contra o Filho e não pode contra o Espírito Santo? Quer ver? Vou ler o texto aqui, ó. Capítulo 12, versículo 32. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. E aí, como é que fica essa questão? Por que contra o Filho pode falar e contra o Espírito não pode? Sendo que lá em 2 Coríntios, se eu não estou enganado, fala que Cristo é o Espírito. É o mesmo Deus. Simples, irmão. Porque o Espírito Santo, hoje, ele tem a função de convencer o homem do pecado e da injustiça. E se você rejeita aquele que vai te convencer do pecado e da injustiça, então como é que você pode ser salvo? Na verdade, as pessoas que podem potencialmente blasfemarem são as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu costumo dizer assim, olha, cristão, filho de Deus, não blasfema de acordo com o que está escrito aqui no capítulo 12. Porque eles já foram justificados. Eles já receberam a vida de Cristo. Aquele que se une ao Senhor, lá em 2 Coríntios 6, diz que ele se torna um só espírito com ele. Então, tais pessoas não blasfemam. Contudo, quero dizer aos irmãos, sejam criteriosos. Não sejam precipitados, né, em falar. Isso é de Deus ou não é de Deus? Né? 1 João capítulo 4 fala que nós temos que provar os espíritos. Né? Então nós temos que buscar ter discernimento. E não dê palavra final a respeito de algo que você não tem conhecimento na palavra de Deus. É o mais sábio. Né? Mas, se você é filho de Deus e tem medo, ou pensa, ou o diabo te sufoca e te traumatiza, como aconteceu comigo, achando que você blasfemou, você nunca blasfemou. Contra o Espírito Santo, não. Está tão sensível a Deus. Você quer tanto o Senhor. Então aqui, você vai ver que no capítulo 13, o Senhor vai dificultar. Olha, eu vou ler de novo o versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouvirão de mau grado com os seus ouvidos, fecharão os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Você entendeu o que está querendo dizer aqui? O Senhor está dizendo assim, se eu falar claramente, não falar por parábolas, e se eu revelar para eles a verdade da palavra de Deus, esse pessoal que blasfemou no capítulo 12, até para esse pessoal, se o Senhor falasse claramente, eles poderiam se converter. É o que diz aqui o versículo 15. Se convertam e eu os cure. Então, por isso eu falo por parábolas. Não que o Senhor fazia isso para toda a multidão, como que querendo dificultar a situação e que ninguém se convertesse. Não. O Senhor queria que as pessoas se convertessem. Mas, quando você lê o capítulo 13, do versículo 11 até o versículo 15, a conclusão óbvia é que tem um grupo aqui que ele não quer que se converta. Por quê? Porque lá eles rejeitaram o Filho de Deus que estava agindo pelo Espírito de Deus no capítulo 12. É isso mesmo. Coração endurecido. Pois é, esse é um vídeo que eu queria compartilhar porque ele é muito importante,
Muitas pessoas são sufocadas, temem ter blasfemado. Às vezes tem um profeta falando e a pessoa fala, isso não é de Deus. Alguém fala, você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Essa pessoa pensa que está com a vida totalmente destruída e está querendo Deus, tem maior medo de ter blasfemado. Tal pessoa não blasfemou contra Deus. Pode até ter cometido algum tipo de pecado, pode até ter falado precipitadamente, mas aquele que une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E aquele que vem a mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma eu lançarei o quê? Fora. Arruma uma maneira. Se você um dia foi ao Senhor e recebeu a vida do Senhor, de maneira nenhuma Ele te lançará fora. Deus abençoe. Dê um like para nós aí, compartilhe com seus contatos, mande para as pessoas, porque muita gente precisa ouvir uma palavra como essa. Até a próxima.